Trindade, o nome da sua igreja é Trindade, Trindade, Trindade. Igreja Trindade em Orlando. Aqui você é mais que bem-vindo. Aqui também é a sua casa. Igreja Trindade em Orlando. Olá, queridos. Estamos continuando no nosso estudo a respeito da história da igreja e hoje queremos estudar duas questões. A primeira delas é como o papado dominou a igreja e a segunda é como o papado dominou o mundo. Sim, porque foram dois movimentos que se sucederam e que levaram a um conjunto de circunstâncias que obrigaram o acontecimento das reformas, não da reforma, mas das reformas. Tudo começa a partir do ano 333 e as coisas vão acontecendo aos pouquinhos, de modo que o estabelecimento do papado, como nós o conhecemos, em todo o seu apogeu, no auge da Idade Média, foi uma mera consequência. No ano 333, nós vamos ter o fim da perseguição, o início da Igreja do Favor Imperial, o que fez com que uma horda grande de gentios e de pagãos entrassem para a igreja, alguns movidos por interesse, outros compulsoriamente, obrigados a se tornarem cristãos, e isto levou a este fenômeno que nós chamamos a paganização da igreja. Uma igreja que antes era santa e pura se tornou imoral, pagã, leviana e idólatra. A partir desta condição, se estabelece dentro da igreja dois tipos de cristãos. Um cristão de melhor qualidade, chamada clérigos, representados pelos bispos, presbíteros, diáconos, leitores e pessoas envolvidas com a liturgia do culto, e os leigos, para quem havia uma tolerância, uma permissividade que fazia com que eles continuassem no seu paganismo, agora um paganismo cristão, e introduzissem uma série de mazelas, entre elas a adoração aos santos, a adoração às relíquias, na tentativa de reproduzir dentro da igreja a idolatria que eles tinham fora da igreja. No movimento seguinte, nós vamos ter os bispos assumindo um papel destacado dentro da igreja. Os bispos eram a força da igreja. Só os bispos tinham o Espírito Santo de Deus. E nós tínhamos em cada cidade um bispo que era chamado bispo diocesanos, bispos diocesanos. A diocese era o conjunto de igrejas de uma cidade. Quando a cidade era muito grande, era uma metrópole, então nós tínhamos os bispos metropolitanos. Haviam 5 bispos metropolitanos: o bispo da metrópole Roma, o bispo da metrópole Constantinopla, o bispo da metrópole Jerusalém, o bispo da metrópole Antioquia, lá na Síria, o bispo da metrópole Alexandria, lá no Egito. No início, a reunião da igreja, o concílio da igreja, era a reunião de todos os bispos. No movimento seguinte, estes homens aqui entenderam que eles não podiam ter o mesmo peso, o mesmo voto
que tinham o bispo de uma diocese pequena, uma igreja de poucas ovelhas. E então estes 5 homens passaram a eles sozinhos representarem o pensar da igreja. A reunião deles passou a substituir o concílio da igreja, que reunia todos os bispos. Então estes 5 homens, 5 bispos metropolitanos, passaram a ser a própria igreja. São 5 bispos metropolitanos, mas não são igualmente metropolitanos. O passo seguinte vai ser o bispo da metrópole Roma entender que ele é mais metropolitano do que os outros 4 e ele assume o nome de Papa e fica responsável o Senhor da Igreja do Ocidente, com sede em Roma, que passa a se chamar Igreja Católica Romana. Os outros 4 bispos das outras 4 metrópoles, de Constantinopla, de Jerusalém, de Antioquia e de Alexandria, não concordam, se separam do bispo de Roma e eles passam a se chamar patriarcas e passam a liderar a igreja cristã do Oriente, Igreja Cristã do Oriente. Isto aqui é um capítulo extremamente rico da história da igreja e nós vamos dedicar 1 ou 2 aulas exclusivamente ao estudo desta Igreja do Oriente. Apenas para que vocês se situem, no ano 632 vai surgir no Oriente, na Arábia Saudita, para ser mais exato, vai surgir um movimento liderado por Maomé, que depois vai ficar conhecido como o islamismo, mas no começo era maometanismo. E este movimento, o islamismo, que adora Alá, ele empreende um trabalho de conquista das nações do Oriente, obrigando as pessoas a aderirem ao Islã, e os que não aderiam ao Islã eram mortos. Assim sendo, esta Igreja do Oriente será quase completamente dizimada pela expansão do islamismo. A partir do século VII e VIII, quando nós falarmos de Igreja Católica, praticamente estaremos nos referindo à Igreja Católica Romana, ou a parte ocidental da Igreja. A parte oriental da Igreja, ou o que sobrou dela, nós veremos numa outra oportunidade. Então nós vamos, a partir de agora, estudar como é que esta Igreja Católica Romana, sob a direção do Papa, dominou toda a Igreja Cristã do Ocidente e dominou não só a Igreja, mas dominou o mundo, sobretudo o mundo ocidental. Quando a Igreja cristã se tornou católica, a palavra católica apenas queria significar universal. Era uma federação de igrejas que tinham 3 coisas em comum. Elas tinham que ter a mesma doutrina, que era a doutrina dos apóstolos. Ela tinha que ter os mesmos escritos, que era o conjunto de Velho e Novo Testamento.
e tinha que ter o mesmo sistema de governo, formado por bispos, presbíteros e diáconos. O bispo exercia a autoridade na igreja, os presbíteros, que num certo momento eram sinônimo de bispos, passaram a ficar responsáveis pela parte pastoral da igreja e os diáconos pela parte de beneficência. Foi assim durante um tempo. Foi assim que a igreja sucedeu o período apostólico. E durante todo o período chamado de Igreja Antiga, este era o modelo. Este era o modelo como a nossa igreja começou. Todos nós cristãos fizemos parte um dia desta federação de igrejas que tinha a mesma doutrina, os mesmos escritos e o mesmo governo. Com a paganização da igreja e o surgimento de dois tipos de cristãos, como vimos anteriormente, cristãos clérigos e leigos, os leigos sendo cristãos de segunda classe, os clérigos sendo o top da igreja. O próximo movimento foi estabelecer que igreja não era mais a reunião de todos os cristãos. Igreja agora era a reunião de todas as pessoas que estivessem ligadas ao bispo. De modo que este detalhe aqui da doutrina perdeu o significado. Este detalhe dos escritos também perdeu o significado, até porque ficou estabelecido que só quem era capaz de ler a Bíblia, entender a Bíblia e definir a doutrina eram os bispos. As demais pessoas eram pecadoras demais e não tinham o Espírito Santo, portanto não tinham discernimento, nem autoridade, nem capacidade para lerem a Bíblia e para entenderem a doutrina. Então essas duas partes foram suprimidas e igreja passou a ser a reunião de pessoas ligadas aos bispos. A reunião da igreja era um concílio dos bispos. Presbítero não opinava, diácono não opinava e os cristãos muito menos, apenas os bispos. Foram pessoas que se investiram de uma autoridade que não lhes havia sido concedida. No primeiro momento, esses bispos eram pessoas dignas, pessoas com capacidade de liderança, mas depois surgiu um negócio chamado simonia. Simonia era a prática de comprar o cargo de bispo. Passou a se comprar a condição, o status de bispo. Isso se chamava simonia. Vem de aquele cara que quis comprar o direito de invocar o Espírito Santo e foi repreendido. Simonia, querer comprar a unção do Espírito Santo. Então, os bispos eram pessoas que passaram a representar a igreja. Quando houve o bispo de Roma,
foi alçado à condição de papa, os bispos ainda eram eleitos pela igreja, pelo povo, mas o papa arrogou a si o único direito de escolher bispos. Então o papa escolhia os bispos e a igreja deixou de ser as pessoas ligadas ao bispo e passou a ser as pessoas ligadas aos bispos que eram ligados ao papa. O papa, que exercia autoridade sobre a igreja, passou a exercer autoridade sobre uma força muito grande dentro da igreja, que era o monaquismo. Monaquismo era um movimento que formava os monastérios. Os monges passaram a ser uma força muito grande dentro da igreja. O Papa dominou, ele viu que o monaquismo estava assumindo uma força muito grande e então ele colocou a mão dele sobre os mosteiros, sobre os monastérios, sobre os conventos, e ele passou a dominar toda a igreja. Não eram mais os bispos que tinham a autoridade conferida pelo Espírito Santo, não. Era o Papa, o bispo de Roma, que era, segundo um trabalho que foi feito, que ficou conhecido como vocação petrina, traçava uma linha mestra que vinha desde o apóstolo Pedro, desde aquele dia em que Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja. Mas não era sobre Pedro que Jesus ia estabelecer a igreja. Quando ele fala sobre esta pedra, não é Pedro, é o que Pedro acabara de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre este fundamento, é sobre esta declaração, é sobre esta doutrina de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que a igreja de Cristo seria estabelecida, não sobre Pedro, sobre Jesus Cristo, sobre a divindade de Jesus Cristo. Então, a partir do momento em que o Papa passou a ordenar, escolher quem seria bispo e quem não seria, ele passou a dominar toda a igreja. E agora, no passo seguinte, vamos ver como ele dominou o mundo.